Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé, nessa quarta-feira, dia 26 de junho de 2024, 12ª semana do Tempo Comum. Abrimos o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir o Evangelho de hoje, que é tirado de Mateus, capítulo 7, de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conheceis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de urtiga? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história de Israel vai sendo construída na obediência e desobediência a Deus. O povo de Deus, quando obedece a Deus, se dá bem, quando desobedece a Deus, se dá mal. A obediência a Deus está basicamente na conduta da justiça, no respeito ao nome de Deus e no cuidado uns com os outros, na fraternidade. A desobediência é quando a gente cai na ganância, quando a gente escolhe a porta larga, quando a gente começa a jogar pérola aos porcos, correndo o risco de que os porcos vão nos estraçalhar. Ou a gente joga as coisas santas aos cães, ou a gente esquece de tratar o outro conforme a gente gostaria de ser tratado. A gente começa a ter 2 pesos e 2 medidas. Então, na lógica da vida, a gente vai buscando essas coisas. O Evangelho, Jesus começa a nos orientar e nos alertar. Cuidado com os falsos profetas, eles têm cara de cordeiros, mas são lobos ferozes. E qual que é o critério para a gente descobrir um falso profeta? Observa os frutos. Observa os frutos. Quando a gente fala que o Brasil é católico ou cristão, não é bem uma verdade isso. Porque a gente sempre tem que se perguntar, mas que modelo de cristianismo a gente tem? É um modelo de um cristianismo, talvez de Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara, Dom Luciano, ou de uns padres de mídia, ou de uns pastores de igreja. Qual o modelo de cristianismo que a gente tem? Qual que é o modelo de fé que a gente tem? Quando se fala que Deus é o mesmo, não é bem verdade isso. Porque o Deus de alguns pastores de mídia por aí não é o mesmo Deus de alguns grandes homens que lutaram pela humanidade, que lutaram por uma fé, que mostraram para nós um Jesus preocupado com o ser humano e não um Jesus preocupado e ganancioso em construir catedrais, em construir impérios faraônicos. Haja visto que os pastores mais ricos do mundo vivem no Brasil, e querem usar o título de pastor para escapar dos impostos. Lembrando que a discussão do imposto não é sobre a igreja não paga, mas a riqueza dos pastores. A riqueza dos pastores. Então a gente vai vivendo esse mundo de conflitos. Há muitos falsos profetas por aí. A internet e os meios de comunicação atual nos deu a possibilidade, de criar tudo. Um governador do Brasil uma vez dizia que alguns pastores eram adoradores do bezerro de ouro, porque só queriam ganhar e nada mais. Só queriam concessões e tudo mais. Às vezes nós somos, em nome de Deus, adoradores do bezerro de ouro, sim. Mas é preciso muito ter consciência dessa postura. Os falsos profetas
os homens que falam em nome de Deus são falsos, são reconhecidos pelos frutos da sua vida. Podemos viver num mundo alienado, sem consciência, podemos perder o senso crítico, mas é preciso a gente abrir os olhos para que o mundo que fala de Deus, que não tem frutos, não existe verdade, nem coerência, esforço, esse é um mundo que é de falsos profetas, são mundos de lobos ferozes, de gente que em nome de Deus e da igreja exploram as pessoas. É o alerta que a gente faz, né? Uma igreja que explora o medo, explora a ganância, explora o sentimento de culpa, não é uma igreja de Jesus Cristo. E isso dá sucesso. Explorar o medo das pessoas, explorar o sentimento de culpa, explorar a ganância. Venha na minha igreja que você vai trocar de carro. Venha para a minha igreja que você vai melhorar o emprego. Dê o seu dízimo direitinho, porque senão Deus vai te castigar. E aquilo que você não gastar com a igreja, você vai gastar na farmácia. Uma vez eu escutei a história de alguém que resolveu sair de uma igreja e o pastor disse: devolva o Espírito Santo que eu te dei. Como se ele fosse detentor do Espírito Santo. Devolva o Espírito Santo que eu te dei, já que você vai para outra igreja. Então a gente vive esses dramas da vida e a gente vive num mundo muito perigoso. A gente vive num mundo de muita conversa, onde todo mundo tem direito a falar e a gente não tem mais filtro, a gente não tem mais jurisprudência, né? A internet virou um território sem lei. E para aqueles que não querem colocar regras e normas, porque também são os sem leis que acham que pode se falar tudo, não é bem assim. A gente tem regras e normas em qualquer lugar. Dentro da sua casa, se não tiver regras e normas, sua família entra um caos. Dentro da sua comunidade, se não tiver orientações, regras e normas, tudo entra um caos. Se todo mundo resolver falar o que passa pela cabeça, o mundo entra num caos. As famílias entram num caos, a nossa convivência entra num caos. E o Jesus vai alertando muito disso. E aí a gente reconhece pelos frutos de comportamento, de justiça. Apesar que o mundo religioso está entupido de escândalos, né? Padre desviando dinheiro de igreja, é bispo sendo preso por questões econômicas, é líder religioso espírita sendo preso porque abusou das mulheres que iam lá tentando se curar, é pastora sendo acusada de ter mandado matar o marido pastor. A gente vive nesse mundo cheio de escândalos religiosos, fora as situações de pedofilia que existem por aí, ou as acusações e a falta de juízo das pessoas. Por isso, esses falsos profetas, lobos ferozes, quando não produzem frutos de justiça, de caridade, de bondade, de testemunho de fé, de coerência de vida, acabam traindo aquilo que Deus espera de cada um de nós. E Jesus alerta disso, ele diz: olha, observa os frutos. Espinheiro não produz fruto não. E se você observar, apesar que no mundo de hoje, às vezes a gente não olha os frutos, né? A gente acaba sendo alimentado por uma ideia, a gente acaba sendo alimentado por um personagem, né? O mundo religioso está cheio de personagens, homens e mulheres que vendem a ideia de que são exemplarmente santos, e quando você vai olhar a conduta, os valores, descobre que não. Homens e mulheres, padres, bispos, pastores, que aparecem diante das redes sociais dizendo que é uma coisa e depois você descobre que é outra. Isso sem contar, às vezes, as pessoas aproveitar da boa fé dos outros, né? Aproveita da boa fé dos outros para poder se enriquecer, arrancar dinheiro de quem tem. Então que Deus nos livre desses falsos profetas, nos livre desses lobos, às vezes fantasiados de pele de cordeiro, e nos mostre e apresente os bons frutos de quem acredita e tem fé. Quem tem fé e acredita tem frutos de bondade, de justiça e serenidade. Então que Deus nos proteja da maldade e nos dê a capacidade de produzir bons frutos, porque estamos em comunhão com o seu Filho Jesus. Um abraço, até mais.